Hoje é sábado, dia 18 de setembro de 2021. E estamos introduzindo a lição de número 13 do nosso trimestre, a última lição do trimestre. Esse trimestre passou realmente muito rápido. E a temática, para podermos analisar durante essa última semana, não poderia ser mais relevante. O descanso supremo. O texto que serve como base para o nosso estudo da semana encontra-se em 1 aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, onde o apóstolo Paulo diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você está no canal? Eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Sem sombra de dúvida, quando olhamos para o nosso mundo, quando percebemos as notícias que todos os dias chegam até nós, os acontecimentos que têm lugar exatamente à nossa volta, não importa em que cidade do Brasil ou do mundo você viva, em todos os lugares, cada dia que passa, percebemos um agravamento, uma intensificação de algumas ações que têm chocado as pessoas. Violência por todos os lados, imoralidade, drogadição. Temos encontrado, inclusive, escândalos, verdadeiros escândalos, envolvendo pessoas do campo político e até mesmo religioso. Líderes religiosos têm sido apanhados em situações flagrantes e respondendo processos por corrupção, por outras situações tão complicadas, tão difíceis. De um ano para cá, a mídia tem noticiado, por exemplo, uma pastora que também faz parte do mundo político do nosso país, que tem sido acusada de assassinar ou de mandar matar o próprio marido, e ainda de relações de incesto com os filhos adotivos que tem. E nós temos analisado e visto essas coisas acontecerem à nossa volta, e talvez exatamente porque isso tem acontecido com tanta frequência. Quando estou dizendo isso, eu estou falando de violência, criminalidade, drogadição, acidentes naturais, pandemia. Quando a nossa geração poderia pensar que o mundo todo ficaria de cócoras diante de um vírus? Não estamos falando de uma cidade, de um estado, de um país, estamos falando do mundo inteiro. Ainda agora, apesar de todo o processo de vacinação estar bem adiantado em todo o planeta, ainda temos que tomar alguns tipos de cuidados com uso de máscara, álcool gel, distanciamento social. E esse tipo de coisa hoje preocupa o mundo, não apenas o nosso país ou a nossa cidade, mas o mundo todo. Quando olhamos à nossa volta, percebemos que alguma coisa parece que não está bem. Enquanto eu estou, nesse momento, gravando essa lição, eu estou aqui num conflito realmente muito grande no meu coração. Nessa semana, eu tive fazendo contato com pelo menos 4 pessoas que chegaram ao conhecimento da nossa igreja, pessoas que estavam afastadas do caminho do Senhor Deus, e que quando fomos visitar e tentar entender o que estava acontecendo, percebemos que o inimigo havia tomado literalmente conta da vida dessas pessoas, se manifestando com possessão demoníaca na vida deles. E quando nós olhamos para esse tipo de situação, a gente começa a perceber que parece que esse tipo de coisas tem se tornado o dia a dia do nosso planeta. Por todos os lados, para onde olhamos, vemos inquietação, vemos pessoas sofrendo, pessoas angustiadas, pessoas que não conseguem viver a estabilidade de relacionamentos interpessoais, seja no casamento, seja entre pais e filhos, seja entre patrões e empregados, seja entre vizinhos, seja entre pai e mãe e filhos, e assim por diante. Estamos vivendo um tempo realmente de grande inquietação. E sabemos pelas profecias bíblicas que quanto mais nos aproximarmos do retorno de Cristo Jesus, mais esse tipo de coisas vai se intensificar. Até que a última batalha tenha lugar, a batalha do Armagedon, nós teremos aí muita coisa acontecendo. Quando olhamos para esse tipo de situação que a gente vê
à nossa volta, doenças. O mundo, desde que o pecado aqui entrou, sempre teve doenças. Guerras. O mundo sempre viveu guerras, desde que o pecado entrou aqui no planeta. Pessoas enganando umas às outras, faz parte da natureza humana pecaminosa. Mas conforme temos nos aproximado do tempo do fim, conforme temos nos aproximado, aliás, do fim do tempo do fim, porque no tempo do fim já estamos há muito tempo, nós vemos uma intensificação, que é exatamente aquilo que os evangelhos mencionam que estaria acontecendo antes de Cristo voltar. Conforme fôssemos nos aproximando do desfecho da história desse mundo, Jesus Cristo mencionou que esse tipo de coisas se tornariam muito mais frequentes. A ponto de algumas coisas que há alguns anos atrás eram consideradas completamente inaceitáveis em termos sociais, hoje em dia se tornaram tão comuns, como, por exemplo, quando falamos sobre a própria homossexualidade. Aliás, eu estou correndo um grande risco falando sobre esse tema, porque dependendo da compreensão que você tiver desse assunto, eu posso, inclusive, até ser processado por conta disso. Eu não estou aqui falando contra os homossexuais, eu estou mencionando que hoje em dia você aceitar aquilo que é o posicionamento bíblico a respeito desse tema pode gerar muita, mas muita controvérsia no meio das pessoas. O certo parece que se tornou errado e o errado parece que se tornou certo. A humanidade parece que tem encontrado justificativas para que o pecado se torne politicamente correto. E aqui eu não estou falando apenas desse assunto, eu estou falando sobre tudo. Se nós analisarmos, por exemplo, a própria vivência da sexualidade no geral, hoje em dia você falar para jovens para se guardarem puros até o casamento, para viver a sexualidade dentro do contexto do casamento, vai parecer alguma coisa do século passado. Gente de cabeça pequena, gente que tá fora da realidade desse tempo, dessa geração. E Jesus mencionou que esse tipo de coisa aconteceria. Chegou ao ponto dele dizer, quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar fé na terra? Se os tempos não forem abreviados, ninguém se salvará. Foi Cristo quem falou isso tudo. Agora, o que nós podemos ter a certeza é de que muita agitação, muita dor, muito sofrimento, muitos momentos difíceis, muitos embates ainda entre as forças do bem e do mal, estarão acontecendo no nosso planeta, bem à nossa volta, inclusive dentro do nosso próprio coração e da nossa mente, até que Cristo coloque um ponto final na rebelião no nosso planeta. Nós sabemos como a história vai terminar. A história termina de maneira grandiosa quando teremos a oportunidade de entrar finalmente no descanso completo e definitivo do nosso Deus. É claro que, como vimos durante todo esse trimestre, quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós entramos no descanso de Cristo. Porque o Espírito de Deus passa a viver dentro do nosso coração, nos trazendo paz. Então, não permitimos que os elementos externos tragam esse desconforto, tragam essa inquietação para o nosso coração. Mas ainda assim temos que lidar com dor, com sofrimento, com morte. Quem de nós não passou por perdas? Se você parar para poder pensar só nesse período de pandemia, quantas pessoas queridas você perdeu? Quantos amigos, até familiares, gente próxima você perdeu? Hoje, por exemplo, eu estava pensando aqui um pouco, enquanto estava preparando esse material para poder gravar para vocês, eu estava me lembrando aqui de um amigo muito querido, irmão Claudinei Império, que quando a pandemia começou, ele era meu ancião na Igreja da Vila dos Remédios, na Zona Oeste de São Paulo, e ao mesmo tempo meu companheiro dentro da missão. Dávamos estudos bíblicos juntos, ganhamos muitas pessoas para Cristo Jesus junto, e quando a pandemia começou, ele foi levado por ela. Como me faz falta aquele homem? Um grande amigo, um companheiro, um homem de oração. Muitas vezes me ligava e dizia assim, pastor, só estou te ligando aqui agora, não é para te passar nenhum problema não, mas estou ligando para poder orar com você. Perdemos. Enquanto vivemos nesse mundo, teremos que lidar com esse tipo de situação. Mas sabemos que no final de todas as coisas, quando Cristo aqui voltar, nós teremos a oportunidade de poder entrar no descanso eterno do Senhor. Um lugar onde já não haverá mais pranto, nem morte, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Quando olhamos para Apocalipse capítulo 21, nós ficamos realmente impressionados com tudo isso. Entretanto, existe um caminho a ser trilhado, desde o momento em que estamos, até o momento do retorno de Cristo Jesus, até a hora em que teremos a oportunidade de finalmente entrar definitivamente no descanso do Senhor.
Isso aqui é básico. Temos um caminho a trilhar até conseguir chegar lá. E como é que podemos nos manter ainda em paz, com o coração tranquilo, sem inquietação, antes de entrar nesse descanso eterno? Nessa semana, nós vamos tentar descobrir exatamente isso. Os temas que estudaremos nessa semana, só para você poder se preparar para isso. Amanhã, no domingo, dia 19 de setembro, estudaremos sobre uma visão do fim. Na segunda-feira, dia 20 de setembro, a contagem regressiva. Na terça-feira, dia 21, ordens para marchar. Na quarta-feira, dia 22, descanse em paz. Na quinta-feira, dia 23, alegrem-se sempre no Senhor. Teremos aqui a oportunidade de poder entender como viver no tempo do fim, preparando-nos para entrar no descanso eterno de Deus e ainda assim manter o nosso coração tranquilo, em paz, diante do Senhor. Essa semana, portanto, promete. Vamos orar pedindo a Deus para nos ajudar a compreender aquilo que Ele vai nos ensinar durante toda essa semana? Senhor Deus, vivemos um tempo tão complicado. Tudo à nossa volta chama a nossa atenção para podermos encarar as dificuldades, os problemas, as adversidades. Quantos são aqueles que, diante dos problemas, diante das angústias, jogam a toalha, desistem de buscar ao Senhor e acabam vivendo uma vida de inquietação? Ajuda-nos nessa semana a entender como viver na tua paz, ainda num mundo de pecado, dor e sofrimento, preparando-nos para entrar no mundo perfeito do Senhor. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?